E aí, pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um podcast com Leonardo Muramatsu. Falei Isso certo, mesmo, Léo? falou certo. Para uma conversa, um bate-papo sobre um, um novo, uma nova tendência, quer dizer, nova tendência, uma tendência que está vindo aí dos decantes, que já está há algum tempo, né, Léo? E eu Sim, acho que você foi visionário lá atrás e já começou e está indo super sim. bem, né? Sim, a gente foi uma das primeiras lojas de decante, por mais que a gente não seja aí a mais antiga também acaba sendo mais recente, principalmente dentro do nosso nicho, que é de e-commerce, que é somente online. A gente vende para todo o Brasil, desde 2023, quando a gente começou, e sempre online com o site próprio. Quem é o Léo? Me conta um pouquinho de você. Vamos lá. Meu nome Antes é... da Sim, Gold sim. Leon, Então vamos lá, meu nome é Leonardo, hoje eu tenho 24 anos, comecei a Odelion com 21 e antes da empresa, né, eu comecei e larguei várias coisas, assim, até você... É aquele processo, né, de fez 18 anos, aí você fica perdido, não sabe o que faz, começa, passa por várias coisas até se encontrar, né. que tipo de trabalho que você fazia antes, assim? Que Já trabalhei. tinha a ver sempre com Sim, perfume? sim. Não, não tinha nada a ver Nada com a ver com perfume, perfume. nada a ver. Completamente diferente. No começo, época de escola, né? Faculdade e tal, queria fazer faculdade de medicina. No final, acabei prestando para veterinária, só que foi na época da pandemia. Então, cheguei a me mudar para outra cidade. Eu sou do interior de Piedade, cidade pequenininha, perto de Sorocaba. Cheguei a me mudar para Campinas para fazer um curso de pré-vestibular. No final prestei para veterinária, mas como era na época de pandemia, era data de prova incerta. Passei para a segunda fase de uma faculdade estadual, mas nem prestei, porque foi quando veio a segunda onda, a terceira onda de Covid, e acabou que assim, não me desmotivou muito. Eu fui para lá porque eu queria um curso presencial e tal, porque eu não queria estudar online e tive que estudar online durante todo o ano. Então, E daí isso foi te desmotivando. muito desmotivador. Depois disso, quase fui embora do Brasil estudar e trabalhar. Eu ia me manter sozinho, né, fora do Brasil, no intercâmbio. Acabei largando, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer aqui, só não sabia o quê. Por mais que o Brasil tenha todas as suas peculiaridades e desafios, eu gosto daqui. Então, Brasileiro é, né? É é, apegado, tem né? seu lado bom e seu lado ruim, como qualquer coisa, né? E acho que nessa dúvida eu falei, tem aquele ditado, né? Tudo que é além de um sim óbvio é um não. Como eu não tinha certeza que eu queria isso, eu falei, então é um não. Aí eu não fui. Comecei a fazer curso técnico de radiologia. Minha mãe já tinha trabalhado na área há um tempo. Daí eu falei, vou trabalhar com isso. Aí eu falei, tá, não vou embora do Brasil, o que eu vou fazer, né? Na época, aí eu ainda tinha uma vontade, mas nunca tive contato. Aí que a gente lembrou de um conhecido meu, da minha família, que era piloto de avião. Aí eu falei, tá, sempre tive uma Vou curiosidade. ser piloto de avião. Tive uma curiosidade, falei, tá, vou lá. Só que é caro. Nossa, É um é, curso bem é um curso burocrático e bem, cara, bem burocrático, bem caro. Comecei ainda, inclusive no ano que vem eu volto, só para terminar, mas como hobby mesmo, não para seguir carreira. É, E o curso técnico que eu ia fazer era para ajudar a pagar e me formar mais rápido. Só que daí, quando eu ia começar estágio nisso daí, deu uma dor de cabeça, eu já não estava satisfeito com o curso, esse enfim, ainda é o curso de piloto. é o que eu fazia isso. Ah, tá. No de piloto eu estava gostando, inclusive vou terminar ainda, que eu daí tive que largar depois. Eu digo do técnico de radiologia, Ah, tá. que ia trabalhar ali para ajudar a pagar O de o curso de piloto. piloto, exatamente. Era só para esse que o objetivo do curso. Mas aí eu acabei que não gostei e eu não gosto de fazer o que eu não gosto, então acabei largando. E aí depois eu comecei a trabalhar numa empresa de um parente, no administrativo. E O bom é que você foi aprendendo um pouquinho sim, de sim, cada, né? Foi pegando essas experiências para tive um poder. pouco de experiência começando ali pré-vestibular, curso técnico, pilotei piloto avião.
Que bom, já teve um frio na barriga que todo empreendedor precisa. Sim, sim. Aí, Eu falo que empreendedor é aquela história de tem que para pular, a piscina está gelada e você tem que ter esse impulso para pular na piscina gelada, porque embora tem que ter se coragem. todos esses desafios, mas ainda Sim. vale a pena. Mas tive bastante experiência, né? Quando daí eu voltei a trabalhar nessa época aí, foi ali 2022 para 2023. Também comecei a fazer faculdade, um tecnólogo de processos gerenciais, que é como se fosse uma administração, só que 2 anos e meio, em vez de 5 anos de graduação. Então eu tive bastante experiência, por mais que curta, em diferentes áreas, mas a minha maior bagagem, experiência mesmo, veio com a empresa, com a Odelion. Daí eu comecei ela em 2023. E antes da Odelion, você já gostava de perfume? Você Então, colecionava? exatamente, quando eu estava começando ali com perfumaria, é aquilo. Como qualquer pessoa, você sempre tem meia dúzia de perfume no armário. Mas ali em 2023 comecei a me interessar um pouco mais por perfume, entender o que era um eau de toilette, um eau de parfum. Comecei a pesquisar por conta própria mesmo, assistindo vídeo e tal. E o que te levou a trabalhar com decante? Então, por mais que eu gostasse, ainda gosto de perfume, eu nunca fui um cara de tomar aquele banho de perfume. Aí eu comecei a olhar para isso como uma possível renda extra na época. Quando eu comprei um perfume de mais de R$ 1.000 na época, eu ganhava o que na época? Acho que eu ganhava 1,5 na época e já gastei mais da metade do meu salário da época em um perfume e o perfume ficou lá parado durante meses. Eu comprei ali acho que no final de 2022, virou o ano e eu não tinha usado assim nem 2 dedos do frasco do perfume que eu comprei. E aí eu fiquei, tô com R$ 1.000 parado no meu armário ali, fora alguns outros que eu tinha ganhado e tal. E aí eu comecei a olhar para isso como, vou tentar fazer uma renda extra com perfume. Eu tinha comprado alguns perfumes ali para revender lacrado mesmo. Perfume, valia ali R$ 500, eu tentava vender ali por 400 e tal. Eu ganhava R$ 50 que seja no perfume e tentei. Aí eu fiquei meses sem vender quase nada. Foi ali uns 3 a 6 meses que eu fiz isso. Assim, se eu vendi meia dúzia foi muito. Mas também não tinha investido muito. Só comprei o que eu conseguia ali na época. Totalmente informal. Renda extra mesmo como hobby. E aí eu parei para analisar. Comecei a fazer uma autoanálise de tudo ao meu redor. Fiquei pensando, a pessoa gostava do perfume, queria comprar, ela falava, eu via que ela ficava entusiasmada em querer comprar o produto, só que ela não queria gastar o valor, mesmo eu vendendo abaixo do valor de mercado. Você ainda estava vendendo o produto? O perfume lacrado. Perfume lacrado. Revenda, totalmente uma revenda. Entendi. Perfume lacrado. Aí eu identifiquei o problema, se era o preço, como é que eu entrego o mesmo produto, só que cobrando um valor menor? Aí entra a mesma teoria de um bar. Você vai num bar, geralmente você não vai comprar a garrafa inteira, você vai comprar uma dose de uma bebida. O raciocínio foi esse, até eu chegar daí nos decantes. Esse aqui eu não comecei com esses frascos, nem essa apresentação. Meu primeiro decante, inclusive, eu consegui ele de volta, que eu vendi para um amigo, depois ele me devolveu meses depois. Era um frasquinho PET, um sprayzinho horrível de rosquear e o adesivo escrito à mão. Eu tenho ele até hoje lá de decoração agora no meu escritório. Aí eu fui melhorando o produto e tal, mas eu comecei como uma renda extra, ali em 2023. E você acha que esse sucesso uma parte desse sucesso dos decantes tem a ver com a questão da pandemia, das pessoas precisarem comprar online sem estar muito presente na loja? Eu diria que influenciou sim, mas não foi um fator decisivo. Não foi. Por quê? Com a pandemia acabou que as pessoas foram obrigadas, daí sim, a comprar mais online. Isso acabou ajudando não só o meu nicho, mas um nicho de e-commerce, vendas online inteiro no Brasil, no mundo, na verdade, né? Então, eu diria que se eu começasse hoje com a Odelion, eu teria alcançado o mesmo que eu consegui. Então, não foi decisivo, mas com certeza influenciou, porque acabou que o público brasileiro ficou mais seguro e mais acostumado a comprar online, entende? Tá.
E esse teu cliente, ele já vem querendo aquele perfume porque ele já sabe, já viu algum vídeo, Sim. alguma coisa sobre isso? Ou ele é mais pela marca, então quero conhecer esse, como que é? É mais por realmente estar fracionado ou é uma curiosidade? O principal é o valor. O valor muito mais acessível. Eu tenho a partir de R$19,90, salvo as últimas precificações que a gente está fazendo. Então é a partir de mais barato que um lanche. E você pode usar um perfume de mais de R$1.000. Então a estratégia que a gente bate muito é essa, acessibilidade. Mas o que a gente já percebeu é que os produtos Curvá, os mais vendidos, são os mais famosos, então muito provavelmente qualquer pessoa já ouviu falar ou já viu que fulano postou, falou que usava, algo assim, e acaba que a pessoa fala, opa, cresce o olho, e se interessa nos produtos Curvá. Aí entra no site, navega, daí é toda a estratégia de layout do site, banner, enfim, ações comerciais e de divulgação, que daí a pessoa sim realmente compra. Os de Curvá, os mais famosos, servem mais como chamar atenção, porque já são conhecidos. E daí depois acaba pegando confiança e vai... É aquilo, vai eu ter costumo depois- falar, exatamente, eu costumo falar que o decante por si só, ele se vende, porque ele já é o diferencial. É a teoria do bar. Essa teoria do bairro eu gostei bastante. Nunca tinha pensado como isso e achei super É interessante. uma dose que você está comprando, só que de um perfume. Muito legal isso. E as empresas de perfumaria inspirados concorrem com os decantes? Eu diria que não, por causa do próprio produto, entende? A maioria a maioria das marcas de contratipo, o foco delas é melhor. O meu produto X é inspirado no produto Y. Então, ela necessariamente sempre vai valer e cobrar um preço muito abaixo do que a inspiração dele. A qualidade influencia, a gente sabe que tem marcas de contratipo que têm qualidade, outras nem tanto. Mas o nosso cliente final não é o mesmo, o nosso público não é o mesmo. Por mais que sejam, no geral, pessoas do nicho da perfumaria, o decante, a vantagem dele não é só o preço. Você viu que ele é pequenininho. Sim. Essa é uma das vantagens dele. Você pode carregar no bolso, entrar em qualquer lugar. Tem bastante cliente que eu vejo que compra, que vai viajar de avião. Porque vocês já devem ter visto, ou acontecido com... Uma coleção deliciosa de decantes. Exatamente. Então você consegue usar em literalmente qualquer coisa, pode andar no seu bolso, na bolsa, deixar no carro. Então, a praticidade, a acessibilidade e a diversificação, diversidade de coleção, que nem você falou que tem alguns decantes. Em vez de você gastar ali R$1.000 em um único perfume, você pode gastar metade desse valor e conhecer dezenas de perfumes completamente diferentes. Esse é um perfil também que mudou, né? Antes as pessoas tinham muito um perfume, Sim. uma assinatura olfativa, e agora estão mais abertos para conhecer Sim. novos, Hoje para usar novos todo mundo perfumes. quer conhecer e ter uma boa variedade de perfumes, não só usar ali uma assinatura. Ter um closet, né, que a gente fala de perfumaria maior. E com quantos perfumes você começou e com quantos a Eau de Leon está hoje? Vamos lá. Eu comecei ali vendendo informalmente, assim, para amigo e conhecido, familiar, coisa assim, bem informal. Eu tinha ali entre meia dúzia e uma dúzia, eu juntei a minha coleção pessoal que eu tinha e mais ali alguns lacrados que eu não consegui vender e comecei. Mas o site mesmo, daí já com CNPJ, um pouco mais formalizado, eu comecei o site com 17 perfumes em catálogo. Desses 17, se eu não me engano, eram 10 masculinos, 6 femininos e um compartilhável. E eu comecei dessa forma. E hoje o público da Eau de Leon é mais feminino, mais masculino? Então, algo que influenciou bastante no começo e influencia até hoje, por dar muita ênfase no nosso marketing, a minha imagem, né, com tráfego pago, enfim, acaba que eu atraio mais público masculino. Então, quando o site começou, 95% do público era masculino, 5% feminino. Aí, desde então, mês após mês, a gente foi trabalhando e tudo mais. Hoje eu tenho um rosto feminino da marca, da Oderion, então já é mais equilibrado. Está ali nos 60% masculino, 40% feminino, aproximadamente.
E isso você acha que se deve à questão de como vocês se apresentam e não como é o perfil do cliente de Decantes? Exatamente. É mais por posicionamento de marca. Como o principal divulgador sou eu, acaba que eu converso mais com o público masculino. Então, por isso que eu trouxe um rosto feminino, para ajudar uma equilibrada, e foi o que funcionou. E a gente sabe que no nicho de cosméticos e perfumaria, quem mais consome é o público feminino. Então a gente meio que prova o contrário disso, que não é bem assim. Entendi. O, o homem está mais curioso, assim, tá querendo ter Sim, mais acesso a outros tipos de sim. perfume. Afinal eu comecei a minha coleção porque eu queria conhecer alguns Você perfumes ali e tal, mas enxerguei a oportunidade tem esse de negócio perfil. nisso. E qual que é o grande desafio da Eau de Leon? Olha, eu acho que no... Podemos começar assim, qual que foi o grande desafio da Eau de Leon lá no começo? Olha, eu acho que, incrivelmente, uma coisa que é muito comum do desafio para quem está começando a falar que foi as vendas. Mas no nosso caso, foram as vendas que segurou uma vez eu quebrar o Delhão. Que eu estava com os projetos, enfim, tomei prejuízo, calote, enfim, e sobrou para Bem-vindo ao mundo dos empresários. Pois é, eu aprendi muito nessa época aí. Foi quando eu dei a volta por cima da Odelion, tive que reduzir a equipe na época porque não dava mais para pagar, voltei para o operacional, mas a gente deu a volta por cima e fez acontecer. Eu diria que, no começo, a maior dificuldade é a produção de conteúdo. Afinal, foi com a produção de conteúdo que eu consegui lançar um site bem antes do meu planejamento. Que eu fiz um vídeo ali, os vídeos da época nem se comparam aos vídeos de hoje, nem microfone eu tinha para você ter noção, só que o vídeo estourou no TikTok e no Instagram. Com isso, choveu de gente querendo comprar e eu não tinha um site. Aí eu corri ali em torno de 10 dias, 2 semanas, eu encontrei um gestor e a gente lançou o site e começamos aí as vendas para o Brasil todo e estamos nisso até hoje. Você identifica, é interessante isso, assim, ver essa sua trajetória, que eu acho que faz parte da trajetória do empresário mesmo, né? E você foi fazendo conforme a empresa foi crescendo. Então, tipo, você viu a necessidade do site, você Sim, foi lá e foi, age para isso. foi um passo de cada vez. Inclusive hoje a gente não está no nosso objetivo final da Oderion, a gente está em fase ali Quanto de tempo? Está com 4 anos, mais ou menos. Agora, em agosto de 2026, vai fazer 3 anos que eu comecei informalmente. Tá. Mas o aniversário da marca mesmo a gente comemora em outubro, que foi quando a gente começou de verdade, começou a formalizar e começou como empresa mesmo. E hoje vocês vendem para o Brasil todo? Sim. Fora do Brasil, teve já algum pedido, alguma coisa? Não? Já teve interessado, saiu cotação, mas nunca saiu venda. O frete acaba encarecendo, pelo menos o que os contatos que a gente tinha na época ia ficar muito caro. Era mais de R$ 200 um frete para Portugal, que a gente tinha feito cotação, e acabou que não vendeu. E vocês hoje identificam alguma região que acaba tendo uma demanda maior? É meio que acompanha a densidade populacional e de acesso à internet. Não que hoje no Brasil seja um problema acesso à internet, mas metade do nosso público, mais da metade do público está na região sudeste do Brasil. Mais de 50% das vendas saem para cá. Interessante. Os decantes, porque existe uma pesquisa que mostra quais são os perfumes mais vendidos, de época em época e tudo mais. Uhum. Os decantes acompanham isso? Acompanham completamente. É bem, Não, bem parecido? acompanha 100%. Por exemplo, o Erba Pura. Assim, acho que de 2023 para 2024 para 2025 ele estourou na internet, todo mundo falando dele, ainda falam até hoje. Mas eu até lembro, quando eu ainda estava no operacional, fracionando e embalando o pedido da Odelion. Comecinho de 2025, tinha dia que a gente zerava um frasco inteiro de erva pura por dia, de tanto que estava vendendo. Hoje já não é tanto assim, mesmo a gente tendo já mais que dobrado as vendas comparado ao ano passado, não chega a sair tanto igual saía. Acompanha totalmente a tendência, o que está mais hypado no momento. A venda de decante acaba acompanhando diretamente.
Diretamente o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que o pessoal está falando. No Insta, o que está sendo Exatamente. divulgado ali. Por exemplo, sempre que tem Big Brother, algum perfume ou alguns Aparece, estouram. daí pronto. Tem que ficar ligado ali para saber qual que vai Exatamente. ter no dia seguinte já para entregar. Exatamente. E são os de nicho, de design, tem essa... É bem variado, bem equilibrado. Os designer acaba durando um pouco mais, porque são de marcas mais conhecidas, então tem uma estabilidade melhor. Já os árabes e os de nicho acaba sendo um pouco mais hype de momento, mas também tem uma certa estabilidade de vendas. Bem interessante, Léo, esse segmento realmente da perfumaria, né? E daí a gente falou do desafio que você teve lá, e agora qual que é hoje o desafio hoje da Eau de Leon ou do Léo? Hoje a Eau de Leon é o Léo. Não, a Eau de Leon não é uma eu presa. Tá. Por exemplo, eu tô aqui hoje, na semana passada eu tive que sair por motivos pessoais o dia inteiro off da loja e continuou tranquilamente, não tem incêndio, não tem nada. Porque eu tenho uma equipe grande. Inclusive esse está sendo um dos desafios da Eau de Leon no momento, que é a fase ali de maturação de equipe, processo financeiro, contabilidade. É aquela fase final de maturação de qualquer empresa, que é deixar tudo redondo, em que nenhum processo dependa 100% de mim, tá ali todo dia. Então a Eau de Leon está nessa fase hoje. Sou eu, na Eau de Leon, né? Sou eu e mais 16 pessoas envolvidas diretamente hoje. Cresceu bem? Cresceu bem. No começo de 2025, né, do ano passado, era eu e mais quatro pessoas. Então a gente mais que dobrou do tamanho. Como que vocês fazem para passar essa credibilidade para o cliente de que o perfume que está no decante é do decante? Ele é realmente fidedigno com o Essa perfume é a original. original? Bom, tem vários meios, né? Eu diria que o primeiro não vale só para perfume, só para venda, mas para qualquer coisa na vida, que é a imagem pessoal. Tem aquela frase, aquele ditado, né? Que a primeira imagem que você tem é a imagem que você tem daquela pessoa para sempre. Então, trazendo isso para a empresa, né? Ainda mais a gente no meio de marketing online, a própria apresentação de um vídeo, por exemplo, a gente sabe que pessoas vendem para pessoas. Então, quando você humaniza a sua marca, a sua empresa, acaba que você consegue ter um pouco mais de proximidade com o cliente, conexão com o cliente, pessoas com pessoas, né? Então, vai fazer um vídeo? Tá bem arrumado, investir em um microfone, pelo menos assim, o mais barato que você encontre, mas já usar um microfone para ter uma qualidade de áudio melhor e na edição ter uma edição mínima. Você fazendo isso, a primeira imagem que o seu cliente tem na hora que estiver mexendo no celular de vídeo em vídeo, ele vai cair, ele já vai ter essa imagem da sua empresa. Então, ajuda já a passar um pouco de credibilidade. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer era justamente qual dica que você dá para quem está começando? Ó, galerinha, já fica aí de olho que ele já deu uma dica boa. Não, vamos lá. Incrivelmente, por mais que eu apareça aí tanto na Eau de Leon quanto o meu projeto de mentoria, que é a outra empresa mais nova, eu não gosto de aparecer online. Se dependesse só de mim como pessoa física, eu só ia ter um perfil fechado ali no Instagram e nem postar muito. Mas como eu trabalho, a gente tem que postar, né? Qual que é a dica que eu tenho para passar, né? O segredo. Imagina que você está conversando com um amigo, um colega. Você está ali num bar conversando com ele, você fica mais à vontade, a conversa flui melhor. Por exemplo, vocês já devem ter percebido quando vocês caem num vídeo no Instagram em que a pessoa está muito travada, robotizada, você não vai assistir. Entendeu? Quando a pessoa está mais contraída, está gesticulando, está falando de forma fluida, sem seguir ali o português ao pé da letra, fica um vídeo mais dinâmico, mais gostoso de assistir. Então, que é a vida como ela é e exatamente, é isso que a gente quer, né? Exatamente. Então, a dica se imagina que você está conversando com um amigo. Então, aí, só disso daí, com uma edição mínima, básica de vídeo, eu diria que a forma que você apresenta é mais importante do que a edição do vídeo. Então, imagina que você está conversando com um amigo, batendo um papo, trocando uma ideia, bem à vontade. Obviamente nem tanto, você tem que seguir um roteiro, um script, mas isso já ajuda muito. Isso faz parte da mentoria que você, Léo, hoje em dia tem. Como é que chama a sua mentoria? Um grupo se chama...
no momento a gente está definindo um nome agora, Fantasia, mas no PJML Educacional, é o grupo educacional que a gente está começando. A mentoria se chama Fragrâncias Milionárias, até porque, né, foi o que a gente fez com isso. Está começando, vai fazer um pouco mais de um ano que a gente começou, com um ou outro ali. Mas a gente começou, tanto a mentoria quanto o Delion, um passo de cada vez mais, mês após mês, profissionalizando mais, melhorando o produto e assim vai indo. E isso vocês ensinam tanto essa parte do Decantes, como a parte de posicionamento de marca, de... Sim. No momento, os nossos mentorados, totalmente focado para a parte de perfumaria e decante. Tá. Mas, em breve, a gente vai começar a atender outros nichos de e-commerce. Afinal, daí continuando a sua pergunta anterior, projeto meu, pessoal, é lançar uma marca própria que a gente está desenvolvendo. Não vou dar spoiler aqui agora, mas vão acompanhando a gente nas redes sociais aí que a gente vai começar a divulgar em breve. Eu fiquei curiosa, hein? Porque, assim, para quem está lidando com tantos perfumes durante o dia, já tem um conhecimento, assim, do que realmente... Qual que é o gosto, né? Sim, sim. E quando que sai isso, então? Olha, eu acredito que em setembro a gente faz o lançamento. O objetivo é fazer um lançamento antes da Black Friday, pelo menos um mês antes, para conseguir fazer um lançamento separado de um mês forte. E Black Friday, pessoal, você com certeza deve saber, é o momento em que mais vende de e-commerce no Brasil. Às vezes para uma loja física, dependendo do ramo, do nicho, não é um mês muito atrativo. Não muda muito, mas falando online, se você faz uma ação comercial assertiva ali, se planeja com antecedência, é o mês que mais fatura. No ano passado, o nosso recorde de faturamento e de vendas foi na Black Friday. E a gente espera que vai ser mais do que Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais. Muito mais. Esse ano a gente espera bater faturamento de mais de 1 milhão no mês só na Black Friday, com a ação. As pessoas compram decante para presente, para presentear? Compram também, mas não é a maioria. A maioria acaba comprando mais para uso próprio. Então, talvez por isso que na Black Friday, de repente, tenha um avanço maior, assim. Sim, e todo brasileiro conhece Black Friday, né? Então, acaba que a narrativa no marketing é mais fácil. Então, eu costumo dizer, faça ação comercial. Não importa a ação que você vai fazer. Você compre 3, leve 4, brinde, amostra, desconto progressivo, desconto fixo. Não importa a ação que você vai fazer. Associa alguma coisa à data comercial que vai ter, principalmente no calendário durante o ano, e faça a ação comercial. É importante. Que legal. Gente, foi delicioso assim, conversar com o Léo. Chegou aqui, Léo, eu te achei assim todo mais quietinho, mas daqui a pouco tá o Léo aqui me perguntando. Que demais esse trabalho mesmo que você está fazendo e como é realmente o seu perfil, Léo, de ser, que é isso de conhecendo um pouco de tudo e fazendo um pouco de tudo. Ter essa curiosidade e colocar esse negócio para funcionar realmente. É uma área nova no Brasil, né, o nicho de decantes. Começou ali em 2019, mais ou menos, foi quando começou a ter uma lojinha, outra ali que anunciava para todo o Brasil, então ficava um pouco mais conhecido, mas dava para contar na mão na época, né? Eu comecei em 2023, assim, já tinha ali poucas dezenas fazendo, mas hoje a gente é uma das maiores do Brasil. Com toda certeza estamos ali na top 5 maiores lojas de decantes do Brasil. Com o projeto da mentoria, uma pergunta que eu recebi, mas você vai ensinar os outros a serem concorrentes seus? Os concorrentes... Essa era uma pergunta. Como é que você... Para mim, Miriane, isso está ótimo. Eu acho que tem que ser assim mesmo, mas assim, de como é que você sente, qual que foi a sua decisão, por que você decidiu ensinar as pessoas a fazer decante, já que faz parte da tua empresa? Sim, vamos lá. Os concorrentes sempre vão existir. Por bem ou por mal, sempre vai ter alguém te copiando, fazendo o que você faz, querendo vender o que você vende. Eu olhei para isso, já tinha noção disso, tem gente que não tem, e falei, se eu já estou sendo uma das maiores do Brasil, eu vou ensinar os outros a serem igual. Sem contar daí também um lado mais pessoal, que a Alderion cresceu muito e ainda cresce
Hoje já não é tanto na tentativa e erro, porque a gente já aprendeu com os erros e consegue contatos, então tem um acesso a conhecimento melhor do que no começo. Mas no primeiro 1 ano e meio assim de loja, era puramente tentativa e erro. A gente já tomou muito prejuízo, a loja quase quebrou, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Então, por exemplo, posso trazer um case de um mentorado? Por favor. Tem um mentorado chamado Lucas. Ele começou com a gente faz menos de um ano e começou do zero, igual eu. Tinha ali meia dúzia de perfume na coleção pessoal e quis começar. Começou do zero, hoje ele já está faturando mais de 200 mil por mês e crescendo mês após mês. Já contratou equipe, se eu não me engano, é ele, uma equipe ali de 4 pessoas mais ou menos, e em 1 ano. Eu, para faturar o meu primeiro 100 mil, levou 1 ano e meio. Para faturar em o primeiro mês, 100 mil reais. Você já conseguiu dar uma acelerada Ele nisso. conseguiu fazer isso, um mentorado conseguiu fazer isso em menos de 1 ano. Sem ter muito prejuízo. Praticamente nenhum prejuízo. Sim, porque daí já foi eliminando Porque aquelas etapas que você a gente já passa para ele, ó, a gente errou nisso, a gente sugere que você faça isso. Quando a pessoa entende, vai e aplica ali, a chance de sucesso vai lá para cima. Ô, Léo, o que você considera hoje como concorrente da Old Leon é outras, não precisa dar nomes, assim, mas são outras empresas de decantes também, ou são empresas que têm um outro tipo de segmento? Porque às vezes os nossos concorrentes não têm muito... Não, hoje o que seria concorrente são pessoas do mesmo nicho de decantes. Inclusive, quando a gente se depara com alguma loja que a gente vê que ela vende ali perfumes lacrados e decantes, a gente já não considera um concorrente total. Porque a Old Leon hoje, o nosso foco é somente decantes. Então a gente considera concorrente direto quando é uma loja que trabalha somente com decantes. Então tem algumas aí que inclusive eu tenho contato de alguns donos de concorrentes. E às vezes Vocês se falam? às vezes a gente se fala, se ajuda, até se ajuda. No ano passado teve um que... Eu acho isso demais, assim, e não é muito fácil, né, assim, Sim. Principalmente nesse meio da perfumaria. Assim, É aquilo, né? Tem uma certa limitação, porque não muda o fato de serem concorrentes, mas vai de acordo igual eu tenho a mentoria. Sempre tem concorrentes, sempre vai ter, por bem ou por mal, né? Mas tem espaço para todo mundo. Então, é um nicho que está começando a crescer agora, então tem espaço. Você sabe que falando dessa divisão de falar um com o outro e tudo mais, as empresas que mais cresceram no mercado lá atrás, os empresários, os executivos, os CEOs, eles tinham um grupo onde eles se reuniam uma vez por mês, tipo a gente está falando de Casas Bahia e tudo mais, se reuniam uma vez a cada de tanto tempo, não sei se era uma vez por mês, para trocar informação, mas não informação de planejamento e estratégia, mas trocar informação do mercado. Sim. E isso fortalece muito, mas eu percebo que na perfumaria isso ainda é difícil de... As pessoas ainda são muito... Vai muito da mentalidade, né? Individuais, muito solitárias. Tudo. Então, você percebe que isso no decante, então, tem uma flexibilidade maior, então, Eu diria que vai mais do caráter e da personalidade das pessoas, dos donos. Entende? Eu diria que é mais afetado pelo lado pessoal. Mas eu saber que você tem esse lado aí que é tão importante. Bom, gente, a gente esteve aqui com o Léo, delicioso de conversar, uma conversa deliciosa de ter aqui. E, Léo, onde que as pessoas podem te encontrar? Das suas redes sociais, como é que faz para, se quiser falar com você? Claro, vamos lá. Tem o meu perfil verificado, é leo.muramatsu, e tem o da loja, vai estar no meu link na bio do meu perfil pessoal, Odeleon, eau.d.leon. Também é um perfil verificado no Instagram, ambos no Instagram. E para comprar os decantes, tem o link na bio da nossa página da loja também. A parte de mentoria também é direto no teu Instagram. No meu perfil pessoal também. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Acompanhe a gente no Papo de Perfumaria. Se quiserem colocarem lá mais dicas ou colocar as perguntas, o que vocês têm dúvidas, a gente vai estar à disposição para responder. Inclusive, quem que vocês querem que esteja aqui para conversar com a gente.
Então acompanhe a gente no Papo de Perfumaria e na Perfumares Oficial também no Insta. Obrigada. Legal. Muito obrigado pelo convite em participar aqui hoje. Eu que te agradeço muito. Que conversa deliciosa. Sim.